Boa noite. Como o Pedro falou, a partir da semana que vem vocês vão ter bons palestrantes aqui, tá? Então hoje é um dia para vocês exercerem a paciência. Pedro, ele é muito gentil, ele exagera um pouquinho, não leva muito em consideração não, mas é sempre um prazer muito grande voltar a essa casa. A gente sabe dos trabalhos que são realizados, da espiritualidade que aqui está presente, e a gente sabe também que as coisas só vão para frente se as pessoas que comandam e os que participam estão imbuídos de verdadeiros sentimentos de caridade, não estão buscando sobressair-se, aparecer, se julgar melhor que as outras pessoas, estão imbuídos todos juntos de um processo de evolução. Então essa casa está de parabéns, Pedro. Eu sei que ela realiza um trabalho muito bom, inclusive parte social, e estar aqui sempre é um grande prazer. Ele falou: só o bem repara o mal, o tema de hoje. Bom, nós estamos dentro da doutrina espírita, então ninguém faz mal, né, para ninguém. Ninguém conta uma mentira, ninguém faz uma maledicência, ninguém deseja mal para o outro. Nós estamos todos em paz, a gente não faz nada disso dentro da doutrina. Não, sabe por quê, pessoal? Porque nós espíritas, nós costumamos achar que nós somos melhores que os outros irmãos de outra doutrina, e nós não somos. O que nos faz, ou o que faz uma pessoa ser melhor, são as atitudes que elas tomam perante a vida. Tem muitas doutrinas que acham que porque Jesus veio aqui, entregou a sua vida para a remissão dos nossos pecados, nós somos salvos. Então eu posso aprontar qualquer coisa, fazer qualquer coisa errada, porque eu estou dentro de determinada doutrina, então eu já estou salvo. Isso é uma falsa ilusão. Como a gente vai estar salvo? Se nós seguirmos aquilo que o Cristo pregou. Aí sim nós podemos dizer que nós estamos no caminho certo da salvação. Do contrário, nós não estaremos. Não adianta nós nos enganarmos, porque não é assim que funciona. Então, para falar sobre o mal, o que nós entendemos por mal? Na realidade, mal é tudo aquilo que prejudica as outras pessoas, que faz mal para as outras pessoas, que tira alguma coisa de alguém, que desvirtua ela do caminho bom. Então nós vamos, para falar do mal, eu prefiro falar do bem. Por quê? Porque o bem conserta todas as coisas. Porque o bem normalmente está imbuído de caridade. E nós já ouvimos que a caridade ela cura 1 milhão de pecados, ou uma multidão de pecados, mas não todos. Então o bem é sempre fazer o que é certo, agir dentro dos nossos direitos, respeitando o direito das outras pessoas. E quando eu quero bem a alguém, eu não tenho que ser honesto com essa pessoa, eu não tenho que ser correto com essa pessoa, eu não tenho que tratar bem essa pessoa. Tenho, né, pessoal? Se eu quero ser bem tratado, o que eu tenho que fazer com as pessoas? Eu tenho que tratá-las bem. Se eu quero exigir que as pessoas sejam honestas conosco, o que eu tenho que fazer? Ser honesto com essas pessoas. Como eu posso exigir carinho de alguém, atenção, respeito, caridade, se eu não ajo assim? Porque para nós é muito fácil cobrar os outros. Para nós é muito fácil inquirir os outros daquilo que a gente gostaria de receber. Mas será que nós estamos dando aquilo que nós precisamos e sabemos que a gente precisa fazer? Como é que é a nossa vida no dia a dia? Joana de Ângeles, ela tem uma frase, tem centenas de frases, mas ela tem uma frase que diz assim: seja luz de tal forma que quando as pessoas vierem atrás de vocês, elas possam perceber a luz que você deixou mostrando o seu caminho, mostrando o caminho verdadeiro. Nós estamos sendo luz? As pessoas veem em nós algum exemplo positivo? Quantas pessoas estão nessa casa hoje que vieram trazidas pelo nosso exemplo? Quantas pessoas estão aqui na casa
que fala, não, eu estou na doutrina, eu gosto daquela casa, porque eu estou vendo que outras pessoas mudaram o seu comportamento. Eu estou vendo que as pessoas amadureceram, que as pessoas estão ficando boas, mais pacientes, mais honestas. Quantas pessoas estão vindo aqui por nossa causa, pela nossa mudança de atitude? Inverta a pergunta: quantas pessoas deixaram de vir que nós convidamos, porque nós não fomos competentes o suficiente para mostrar para eles como a nossa doutrina é fantástica? Quantas pessoas ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, desde o momento que nós começamos a participar da doutrina, estão seguindo o mesmo caminho que a gente acredita? Quantas pessoas? Praticar o bem é agir com doçura com as pessoas, com carinho, com atenção. É quando chega um idoso perto da gente e ele quer contar aquela história pela 25ª vez, e nós com respeito ouvimos como se fosse a primeira. Acontece isso? Acontece, né? Eu já falei na última vez que eu estive aqui, nós temos uma casa de repouso em São Bernardo. Agora dia 6 de junho, a nossa mãe idosa completa 100 anos. Nós vamos fazer uma festa, até depois eu vou passar o link para ele, que tem um vídeo na internet dela dando uma declaração. Um vídeo de 20 e poucos minutos, e ela é lúcida, quase não faz uso de remédio. E quando questionada como é que ela chegou nessa idade e chegou feliz, ela diz: amando as pessoas, respeitando as pessoas, entendendo o momento de cada uma. Ela é espírita, depois vocês vão ver, eu vou trazer o vídeo aqui numa outra hora, vocês vão ver. Então, ela começou a aprender, como ela diz, com 99 anos de idade, como deveria ter vivido a vida inteira, sem grandes preocupações, dando primeiro, fazendo o bem primeiro, sem exigir que o bem venha até nós. Divaldo nos diz que quando a pessoa ama, ela é madura espiritualmente. Quando a pessoa só quer ser amada, ela é criança espiritual. Divaldo está certo? A gente tem o hábito de esperar dos outros que os outros façam sempre as coisas certas, sem nos questionar se nós estamos fazendo as coisas certas. Todos nós temos Deus como modelo. Deus não é o bem maior? Nós tivermos que pegar um modelo para nós. Lógico que Jesus é um modelo maior de caridade e perfeição, mas algum ser que representa todas as coisas boas, nós vamos pensar aquele que é a origem de tudo, que é Deus. Então é lícito eu pensar que se as pessoas estão longe de Deus, elas não estão praticando o bem? Se Deus é bom, e toda vez que nós estamos no lado dele, estamos em sintonia com ele, o que nós estamos fazendo? Praticando o bem. E todas as vezes que a gente faz o mal para alguém, nós estamos nos afastando de Deus. E aí eu volto a Joana de Ângeles, que diz que todo aquele que é egoísta está longe de Deus. O que acontece com o egoísta? Ele é o centro do universo. As coisas têm que girar sempre em volta dele, para o bem dele. Uma pessoa assim pode ser justa? Vai pensar em todo mundo, mesmo que seja em detrimento dela mesma? Não vai. Ela vai colocar as suas intenções, as suas necessidades acima de todas as coisas. Então Joana de Ângeles nos diz que todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, que tiramos Deus do centro da nossa vida, nós estamos sendo egoístas, nós estamos praticando o mal. Porque só em Deus existe a justiça total. Nós já ouvimos várias vezes falar sobre as leis de Deus, os mandamentos de Deus, as orientações de Deus. Todas as vezes que nós praticamos qualquer uma dessas leis, nós estamos praticando o bem. Quando a gente não pratica, nós estamos fazendo as coisas ruins. Chico dizia
sobre as críticas que ele recebia, porque o Chico, apesar de ser aquela pessoa espiritualmente tão elevada, ele foi um dos que mais recebia críticas. Então ele falava para assim, uma vez um repórter perguntou se ele não se incomodava com tantas críticas, e o Chico disse assim, que ele não se incomodava, porque ele preferia receber a crítica injusta, a maledicência injusta, a injustiça em cima dele, do que ele praticar. Pense no fundamento disso. É preferível sofrer uma injustiça do que praticar essa injustiça. Nós lemos que o mal ainda é necessário, mas ai daquele que o praticar. Ai daquele que pratica o mal. É responsável por ele. Livre-arbítrio. Todos nós temos isso. Quando alguém nos faz mal, nós temos o direito de devolver esse mal para essa pessoa. Eu sou injustiçado, eu sou traído, falam coisas que eu não mereço. Eu tenho o direito de devolver isso para as pessoas? Por que não? Existe uma coisa chamada lei de sintonia. Isso quer dizer o seguinte, que quando alguém está numa sintonia ruim, e a gente se envolve com essa pessoa com os mesmos sentimentos, nós estamos na mesma sintonia daquela pessoa. Lei de sintonia. As pessoas podem tentar fazer o mal para a gente, mas só nós temos a condição de permitir que a pessoa nos prejudique. Depende muito da nossa cabeça, a maneira como a gente encara as coisas. E todos aqueles que fazem o mal, recebem o mal. Lei de causa e efeito. O pessoal sabe a matéria direitinho aqui, hein? Lei de causa e efeito. O que eu fizer, eu sou responsável. Então não existe vítima no mundo. A gente não pode entender que aconteceu uma coisa e aquela pessoa foi injustiçada. Por quê? Porque Deus é justo e Deus está no comando de tudo. Se Ele está no comando de tudo, se acontecer alguma coisa que seja injusto, Deus seria injusto. Muitas vezes a gente fala assim, a criança morreu com a bala perdida. Não existe bala perdida, a bala tinha o destino daquela criança. O carro subiu na calçada e matou 5. Não deveria ter acontecido aquilo. Deveria, estava programado. Podemos dar o troco para quem faz mal para a gente? Não. Certa ocasião, Divaldo nos conta, ele tinha um médico, espírita, psiquiatra. Chegou uma mulher até ele e falou assim, não estou passando bem. Aí ele mediu a pressão dela, elevada, tirou o colesterol lá em cima, viu que ela estava nervosa e foi conversar com ela. O que está acontecendo na sua vida? Quais os problemas que você tem? Meu marido me largou para uma mulher da idade da minha filha. Aí como é que você se sente em relação a isso? Eu quero que ele morra. Eu não quero vê-lo feliz. Eu estou triste, por que eu vou vê-lo feliz? Aí o médico falou assim, você precisa perdoar ele. Porque quando a gente percebe que alguém fez o mal para nós e nós não perdoamos, nós ficamos amarrados àquela pessoa. Nós ficamos presos àquela pessoa. Ela virou para o médico e falou assim, negativo, eu preciso de remédio, me dá remédio. E ele deu. Passaram-se 3, 4 meses, a mulher voltou, não estava se sentindo bem. Doutor, os remédios do senhor não fizeram efeito nenhum, eu não estou bem. Você já perdoou seu marido? Perguntou o médico. Eu nunca vou perdoar meu marido, ele não merece. Me dá um remédio mais forte, porque esse não está fazendo efeito. E o médico deu. Passado mais de 6 meses, ela voltou, linda, bem vestida, bem arrumada, pintada, feliz da vida. O médico estranhou. Aí perguntou para ela, estou vendo que você está bem. Meu colesterol está ótimo, minha pressão está excelente, os remédios que o senhor deu me fizeram um belo efeito. Que legal. E a questão do seu marido? Já arrumei outro. Desejo que ele seja muito feliz, que ele tenha a vida dele. O que ela fez? Ela se libertou.
Às vezes o mal que as pessoas praticam na nossa vida só nos causa um mal porque a gente vai acumulando isso dentro da gente e a gente fica preso àquele momento. Vocês querem ver como é que vocês sabem se vocês perdoaram as pessoas ou não? Porque muitas vezes acontecem as coisas e a gente fala assim: eu não tenho mal, não desejo mal nenhum para ele, só quero distância dele ou dela, eu nunca mais faço negócio com aquela pessoa porque ele não foi honesto comigo. Aí eu falo para as pessoas assim: quando você lembra do assunto, da ocasião que te gerou todo esse transtorno, o que você sente? Se naquele dia você sentiu raiva, você sentiu medo, você sente a mesma coisa hoje? Se você sente, você não perdoou, ainda está com você. Porque quando a gente perdoa, a gente esquece. Aquilo não passa a ser mais um peso para nós. Então o mal que as pessoas nos fazem, eles se complicam na nossa vida na medida que a gente vai carregando isso. Uma vez eu vi um vídeo, era uma senhora com uma mochila nas costas e um monte de pedra. Então simbolicamente eles estavam falando assim: o que estava acontecendo? Tirava uma pedra, mágoa. Tirava outra pedra, ressentimento. Tirava outra pedra, ciúmes, inveja. O que o vídeo queria mostrar? Que nós vamos carregando essas pedras ao longo do caminho, que nós vamos armazenando essas pedras, e chega uma hora que a gente não consegue carregar. A gente tem dor nas costas, dor no estômago, problema de pressão, problema de diabetes. Por quê? Porque o mal que praticaram para nós ficou com a gente. Não é simples de observar isso? Mas é simples de se libertar? Não. Nós vivemos num mundo ainda que nós não somos pessoas ruins, mas ainda temos algumas coisas não boas que a gente pratica. Nossa essência é uma essência para o bem, não para realizar o mal. Mas em função do estágio que nós estamos, ainda nós praticamos algumas coisas não corretas. Eu posso devolver aquilo que me fizeram de errado? Vocês lembram essa semana passada, ou essa semana, não me recordo bem, que mataram uma mulher no Guarujá? Isso foi notícias aí. Um site da região recebeu uma foto de uma suposta pessoa que praticava magia, acho que era uma coisa assim. E essa foto era de 2 anos e meio atrás, de uma pessoa que não era nem do Guarujá, acho que Rio de Janeiro, Paraná, uma coisa assim. Colocou no site, algumas pessoas viram uma pessoa passando na rua e falou: é ela, ela está aqui. Por quê? Porque o site era lá do Guarujá. O que aconteceram? Mataram a mulher. Pegaram a primeira pessoa, um senhor moreno, que aparece ele até atirando um pedaço de pau na cabeça da mulher. Por que você fez isso? Não sei. Eu estava lá no meio, todo mundo estava fazendo, eu também fiz. Olha a que ponto a gente pode chegar, o ser humano ainda pode chegar. Prenderam um bandido, vão lá e queimam 10 ônibus. É justo isso? Não é? Será que é justo? Quantas situações a gente já viu na nossa vida? Então eles vão pensar assim: não, mas o mundo hoje está uma troca. Vocês não vê tanta coisa ruim que acontece? E eu vou dizer para vocês que o nosso mundo nunca esteve tão bom como hoje. Sabe por quê? Porque o mundo é reflexo do que nós somos. E se a gente acredita na teoria da evolução constante, e que hoje nós somos o melhor que já existiu de nós, hoje nós somos o melhor que já existiu de nós. Aí nós vamos pensar assim: o Nestor de 10 anos atrás, ele devia fazer um monte de coisa errada, mais do que faz hoje. Fazia.
Há 30 anos atrás, cada um de nós, a quem tem 30 anos, né, que é o meu caso, mais de 30 anos, o que mudou de 30 anos para cá? O que amadureceu? Vamos viajar um pouquinho mais, há 2 encarnações atrás, quem nós éramos? O que nós fazíamos? Quais conceitos morais nós tínhamos? Há 140 anos atrás, era lícito vender os filhos dos escravos, abusar das escravas sem ser considerado crime. Houve ou não houve uma evolução? Com certeza. É a ideal? Não é. A gente chega lá. Se a gente recuar 10 encarnações, 15, aí eu vou lembrar que no tempo de Jesus, os cristãos, os seguidores de Jesus, eles eram mortos nas arenas. Então, se pegava lá 20, 30, 40 pessoas, fazia aquele julgamento falso, se condenava à morte para morrer nas arenas, nos coliseus, ser dilacerado pelos leões. Leões que ficavam famintos, ficavam uma semana sem comer. E isso era um programa de domingo à tarde, como hoje a gente vai num shopping, como a gente vai num cinema. Na época de Jesus, as pessoas almoçavam e falavam assim: vamos lá no Coliseu, que hoje eu vou matar lá uns 45 cristãos, vamos lá assistir. E chegava a ter 120 mil pessoas assistindo às execuções. Éramos nós. Quem garante que na época de Jesus, nós estávamos no meio do povo, na hora que Jesus estava sendo julgado, e gritando: crucifica-o, solta Barrabás. Quem garante que a gente não estava assim? Mas eu estou feliz de estar aqui hoje, porque se eu ainda faço muita bobagem, nem de perto é parecido com o que acontecia nas encarnações anteriores. O meu estágio, o estágio de cada um é igual ao do outro? Não é. Se nós pegarmos gêmeos idênticos, fisicamente eles podem ser igual, mas eles têm variáveis de personalidade, de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual. Por isso que é importante que a gente aprenda a respeitar as pessoas, dentro do estágio de cada uma. O mal, quando ele acontece, ele é muito divulgado. Da Ibope, né? Vocês pegam vários programas que nós temos, Record, Bandeirantes, naquele horáriozinho das 5h30, 6 horas. Aquilo dá um ibope danado. Parece que as pessoas têm prazer de ver as coisas ruins acontecendo. E o bem da Ibope dá no Natal. Quando chega no Natal, todo mundo passa a ser bonzinho. A gente vai escutar que na casa tal tem uma pessoa que trabalhou o ano inteiro. Aí nós ficamos comovidos. Falamos: pô, esse ano que vai entrar, eu vou praticar muito mais o bem. Eu vou dar uma guinada na minha vida. Eu vou ser menos egoísta. Eu vou ser mais caridoso. Eu vou pensar mais nas outras pessoas. Aí passa o ano, aí você começa no trabalho, daí você pensa no carnaval, aí passa mais um ano, mais um ano, mais um ano. O que a gente fez diferente? Pouca coisa. Não vou falar nada não, a gente fez pouca coisa. Tem gente que não faz nada. Mas cada um acaba prestando, responsabilidade pelas suas atitudes. Nós pagamos por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós deixamos fazer. Martin Luther King, ele fala o seguinte: me incomoda não é o barulho das pessoas que fazem as coisas erradas, mas é o silêncio daqueles que poderiam fazer as coisas certas. Será que nós não estamos nesse segundo grupo, silenciosos? Até que ponto nós estamos lutando para que o bem prevaleça?
o problema é só do outro? A mulher morreu no Guarujá, não é problema meu. O ônibus queimou, mas não é problema meu, eu não pego a linha lá de São Paulo, eu moro aqui em São Bernardo. Qual tem sido a nossa conduta? O que nós estamos efetivamente fazendo para que o mundo se torne melhor? Nós sabemos que nada acontece por acaso, e que tudo que acontece na nossa vida tem sentido. Pode ser que a gente não saiba qual que é esse sentido, mas ele existe, e Deus está no comando de tudo. Ao contrário do que muita gente pode pensar, Deus jamais perdeu o comando de tudo, e se as coisas acontecem é porque Ele permite, inclusive respeitando o nosso livre-arbítrio. Eu brinco sempre que a nossa capacidade de fazer besteira sozinho, o livre-arbítrio, porque Deus nos dá essa oportunidade, Ele nos respeita, Ele quer que a gente cresça. Imagine se Deus nos colocasse ao mundo e todas as pessoas fossem perfeitas, não tivessem erros, não tivessem medo, não tivesse pecado, não tivesse nada de errado. Qual o nosso mérito nisso? Nenhum. E Ele nos dá a magnífica oportunidade de estarmos aqui hoje, para que a gente possa aprender um pouquinho e dizer: sim, eu quero fazer a diferença. Eu quero ir contra as coisas erradas que acontecem na vida. Eu não quero ficar a favor somente daquilo que me interessa. Eu quero ir contra, dentro das possibilidades que eu tenho de lutar para o bem. Eu estava assistindo um filme outro dia, o filme chama Corajosos. E lá eles são evangélicos, têm uma conduta sempre muito coerente. E tem a história de um rapaz que trabalha numa empresa, e eles com muita dificuldade conseguiram um emprego, e o chefe deles chegou: vou te prometer, vou te dar o cargo de gerente, você vai ser meu gerente de estoque, só que eu preciso de um favor seu. Para você ficar nesse emprego, você tem que estar comigo, e se você estiver comigo, é o seguinte: amanhã vão chegar 16 encomendas, você vai lançar só 15, porque uma a gente vai dar um outro destino. Imagina a situação dele, imigrante, primeiro emprego, com muita dificuldade de arrumar outras coisas, e começou a pensar: se eu entro no jogo dele, eu estou indo contra aquilo que meu Deus quer de mim, que é a correção, a honestidade. Agora, se eu não entro no jogo dele, eu perco o meu emprego, porque eles vão me mandar embora. Aí ele foi para casa, pediu para pensar, chegou, conversou com a mulher ficou desesperada, porque eles tinham passado grandes necessidades, e ela lhe diz: bem, independente das nossas necessidades, você sabe o que tem que fazer, o que é certo. No dia seguinte ele chegou no emprego, no horário combinado. Aquela pessoa que tinha feito a proposta para ele falou: e aí, você está comigo ou você não está? Você sabe que se você não aceitar, você pode perder seu emprego. Ele olhou para a pessoa e disse o seguinte: eu não vou fazer isso, eu preciso muito desse emprego, mas eu não vou fazer isso porque não é certo. A pessoa que tinha proposto a ele isso, lhe disse: meus parabéns, o emprego é seu, você passou, era um teste para saber se você era honesto, você era a última pessoa da minha lista, as outras 5 que vieram antes, todas elas concordaram, eu mandei elas embora, porque eu não podia concordar com uma pessoa desonesta do nosso lado. Vale a pena ser honesto? Sempre. Não é de vez em quando, sempre. Uma vez fui num hotel fazenda, e lá tinha uma coisa muito curiosa: as pessoas que traziam alimentos de fora, bebida, não podiam usar a geladeira do quarto, senão tinha que pagar um valor diferencial. Eu achei aquilo muito estranho, a gente de vez em quando viaja. Aí nós chegamos lá, cheguei no gerente do hotel e falei para ele: está acontecendo isso, eu acho estranho. Por quê? Ele falou assim: a regra do hotel. Mas faz o seguinte, pode usar, ninguém vai ver,
Eu falei para eles: eu vou ver. Eu sei que muitas vezes nós parecemos estar praticando o bem, no fundo a gente sabe que está agindo errado. E ninguém está vendo. Engano, Deus está vendo e nós sabemos. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Está na nossa consciência. Cada um de nós aqui sabe o que é certo e errado. Não tem nenhum bobinho aqui. Se você pegar uma criança de 8, 10 anos de idade, ela já sabe que aquele dinheirinho não é dela, que ela não pode pegar. Ela sabe que não pode pegar um brinquedo de uma criança porque aquilo não lhe pertence. Sabe? Então nós não temos justificativas para fazer o mal, porque nós sabemos que nós estamos agindo errado. Então não adianta dizer como aquele rapaz da história que mataram a mulher, de dizer: eu fui na balada, eu acompanhei o que o grupo estava fazendo. Não, ele quis fazer. Porque se é uma pessoa de integridade, chega na hora e fala assim: eu não participo disso, e vai tentar salvar a mulher. E é isso exatamente que Deus quer da gente, que a gente tenha coragem para ser diferente, que nós tenhamos coragem para combater o mal, mas combater o mal sem necessariamente fazer o mal para outras pessoas. Gandhi, vocês sabem que ele foi sempre adepto da política da não violência. E Gandhi dizia assim: todas as vezes que eu for contra alguma coisa, eu já estou gerando um confronto, uma briga, uma discussão. E aí Joana de Ângeles vai nos dizer que não existe razão para qualquer briga, para qualquer discussão, e que o vencedor numa situação dessa é aquele que sai em paz. Não é o que venceu, é o que sai em paz. Então é importante que nós policiemos as nossas atitudes. Primeiro ponto, tentar não fazer o mal. Segundo ponto, tentar ajudar as pessoas a fazer o bem. Nós não temos o direito de obrigar as pessoas a fazerem o bem só. Tem pessoas que querem fazer o mal. Isso é um direito delas, elas vão pagar porque elas fizerem. Mas nós temos sim a obrigação de fazer o bem, porque a gente sabe o que é certo. A gente sabe o que é correto. E a melhor forma para corrigir uma pessoa que está fazendo mal é amando essa pessoa, entendendo o limite dessa pessoa, o limite da moral, procurar não fazer julgamento, que é difícil, a gente está sempre julgando as pessoas, isso é comum para nós. E dentro daquela docilidade característica de Jesus, que colocava o amor sobre todas as coisas, a gente tentar convencer as pessoas que elas não estão agindo errado, que elas estão agindo errado. Imagine a cena com 10 anos de idade, Jesus, segundo Humberto de Campos. Maria foi procurar Jesus, não encontrou ele em casa, e encontrou ele na beira da estrada, conversando com 2 malfeitores, pessoas, bandidos conhecidos da região. E ele descreve a cena, Jesus falando para esses malfeitores: não façam isso, não vale a pena. Deus é amor, nós fomos criados para amar as pessoas, para fazer o bem, para viver em paz. E esse é o recado que a gente tem que ter na nossa vida. Não basta só fazer o bem, não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Ajudar as pessoas sim a se corrigirem, conversando, amando, dialogando, não impondo. Porque quando a gente ama realmente uma pessoa, ela percebe isso, está na nossa cara, está nas nossas palavras, porque nós não vamos ter arrogância, vamos ser humildes. Porque o que a gente precisa tomar muito cuidado é que quando a gente quer corrigir alguém, e a gente demonstra que a gente é melhor do que aquela pessoa. E a verdadeira caridade é quando se ajuda alguém e aquela pessoa não se sente humilhada. Ela sente, pelo contrário, que ela lhe fez um favor. Olhemos na nossa vida,
Está acabando, né? Olhemos a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Será que a gente está sendo pessoas boas mesmo? Ou estamos fazendo só para o gasto? Quantas oportunidades nós perdemos diariamente na nossa vida, e deixamos de praticar o bem? Quantas? Obrigado pela paciência. Muito gostoso ir nessa casa. Espero que vocês continuem esse trabalho magnífico, tá, Pedro? Todas as vezes que chamarem, tenho certeza que eu venho para cá. E como eu disse, a partir da semana que vem, começa a ter bons palestrantes. Tá certo? Fiquem em paz. Nós fomos feitos para ser felizes. Nós fomos feitos para estar bem, tranquilos, ter uma vida harmoniosa. Isso só depende da gente. Que assim seja, tá? Muito obrigado.